Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente vai dar sequência aqui ao nosso conteúdo a respeito de revoluções inglesas. Na nossa última aula, a gente parou quando falávamos a respeito da sucessão real, da morte, falamos muito sobre o governo da Elizabeth I, sobre o conceito de aburguesamento da nobreza dentro da Inglaterra, dessa acumulação de riquezas que foi acontecendo dentro da Inglaterra e da transformação até mesmo e de como que isso levou a uma transformação na própria mentalidade de parte da nobreza inglesa e da parte da sociedade inglesa. Hoje a gente vai falar basicamente da sucessão de monarcas e de como que se deu os primeiros processos revolucionários. Logo depois da morte de Elizabeth I, como ela não tinha filhos, quem assumiu o trono foi o primo dela, o Jaime I, da dinastia Stuart. Então ele dá origem a dá continuidade à dinastia da família da Elizabeth I, a dinastia Stuart, e assume então o poder e vai dar um encaminhamento ao governo um pouco distinto daquilo que a Elizabeth I vinha fazendo. Enquanto a Elizabeth I vinha abrindo a economia, vinha favorecendo a questão da marinha e favorecendo essa burguesia, essa pequena nobreza que visava o comércio externo, visava a acumulação de capital. O Jaime I, quando assume, ele dá uma guinada no sentido contrário dentro do governo na Inglaterra, no sentido de fortalecer o absolutismo e continuar com o governo nesse sentido de favorecer a nobreza, a velha nobreza inglesa. O governo do Jaime I, então, ele acaba sendo marcado por conflitos de ordem social, de ordem política, entre o grupo da pequena burguesia, desses pequenos agricultores, da pequena nobreza, desses pequenos agricultores e da burguesia, e, por outro lado, da clássica nobreza. Um conflito que era político, religioso, político, social e econômico, mas um conflito que também perpassava a religião. Os puritanos, que eram aqueles, em ampla maioria, ligados à burguesia, à gentry, a pequena nobreza e aos yeomen, eles defendiam defendiam uma visão religiosa muito própria e acreditavam publicamente, falavam isso publicamente, que cada pessoa poderia agir de acordo com a Bíblia e a sua própria consciência. E principalmente eles eram a favor de uma igreja que fosse independente do Estado, de que as duas instituições elas caminhassem em paralelo sem que uma interferisse na outra. Então, eles não eram favoráveis a um Estado que controlasse a igreja. Por outro lado, a velha nobreza, os antigos lords ingleses que estavam ao lado do Jaime I, que professava o anglicanismo, defendiam uma igreja que fosse submissa ao Estado. O que está lá atrás, está na base da criação do próprio anglicanismo com Henrique VIII. Quando o rei ele se torna o próprio chefe da igreja. E o Jaime I representava justamente esse grupo de anglicanos. Esse grupo estava ao lado desse grupo de nobres que defendiam então a submissão da igreja ao Estado. Então a questão da Revolução Inglesa ela perpassa também essa visão religiosa. De um lado, o grupo dessa pequena nobreza, da gentry e dessa burguesia, que defendia uma igreja independente do Estado, cada qual com as suas tarefas e as suas obrigações. E, por outro lado, os anglicanos, ligados a essa antiga tradição nobre e ligados também ao Estado e à figura do Jaime I, que defendia uma igreja submissa ao Estado. Então, essas questões religiosas, elas acabaram também interferindo no posicionamento político e no processo revolucionário. Elas também estão por trás, elas também têm essa base. Do ponto de vista da Câmara Legislativa, do Parlamento, o Parlamento inglês, durante o reinado do Jaime I, o Parlamento ele existia, embora não tivesse muita importância, porque durante o governo do Jaime I, o Parlamento ele era como um conselho de Estado, mas a última palavra era dada pelo Jaime, porque a gente ainda está dentro de um estilo de governo
absolutista, mas esse parlamento ele tinha uma divisão que era muito evidente, que de um lado a gente tinha a Câmara dos Lordes, os representantes dessa alta nobreza que defendiam essa sociedade de antigo regime, essa igreja submissa ao Estado, defendiam um governo que priorizasse os interesses da nobreza, e do outro lado, com uma representação um pouco menor do que a Câmara dos Lordes nesse primeiro momento, durante o reinado do Jaime I, existia a Câmara dos Comuns, que vinham como os representantes da burguesia e da pequena nobreza e dos demais setores da população. Durante o governo do Jaime I, a Câmara dos Lordes ela tem mais voz do que a Câmara dos Comuns. Isso gera revolta por parte da Câmara dos Comuns, desses representantes desse outro grupo social. E é essa falta de importância dada às questões relacionadas à burguesia e à pequena nobreza que leva a uma revolta por parte desse grupo. O Jaime I, como monarca absolutista ligado a essa Câmara dos Lordes, ele tentou impor o anglicanismo a todos os seus súditos, o que não foi muito bem aceito pela parcela da população, que, principalmente pela Câmara dos Comuns, que defendiam e professavam principalmente o puritanismo, e que defendiam essa igreja livre do Estado, a questão da liberdade de pensamento e de interpretação da Bíblia. Então, a Câmara dos Comuns e a burguesia, a pequena nobreza, não aceitam muito bem essa tentativa de imposição do anglicanismo, não recebem muito bem esse posicionamento do Jaime I mais ligado à Câmara dos Lordes. Além disso, o Jaime I também criou uma série de impostos que atingiram principalmente esse grupo da burguesia e da pequena nobreza que tinha relações econômicas estabelecidas com outros estados, com outros países fora da Inglaterra. Então esses impostos atingiram não a Câmara dos Lordes, mas atingiram principalmente os membros ligados à Câmara dos Comuns, os membros ligados a essa nova parcela da sociedade, aos burgueses, à gentry, aos yeomen. E numa atitude muito autoritária da sua parte, dentro dessa ideia de antigo regime, de monarca absolutista, ele mandou fechar o parlamento e colocou porque o parlamento começava a questionar as ações que ele vinha tomando. Então ele assume essa posição de monarca absolutista, fechando inclusive aquela que seria a casa de representação dessa parcela da população, que era a casa do povo. E nesse sentido, ele encontra muita resistência, mas consegue levar o governo até o final. Quando ele morre, o governo, o poder monárquico na França passa para o filho do Jaime I, que é o Carlos I, que se torna rei da Inglaterra. Aqui a gente tem uma representação do Carlos I. E o Carlos I, ele é a encarnação do absolutismo na sua essência. Ele acreditava que ele era enviado de Deus para governar, e acreditava de fato nisso, acreditava que o sangue dele era diferente dos demais, ele aprofunda ainda mais a reimplantação do absolutismo dentro da Inglaterra. Ele aprofunda ainda mais as regras relacionadas ao absolutismo dentro da Inglaterra. E aí, nesse sentido, ele concede monopólio, concede o controle do comércio de determinados produtos a pequenos grupos de burgueses dentro da Inglaterra, o que gera insatisfação no restante da burguesia e que gera insatisfação também na sociedade, porque quando ele concede um monopólio, ele vai contra a ideia de liberdade de comércio, o que prejudica a sociedade como um todo, porque prejudica a concorrência de produtos, faz com que alguns produtos cheguem ao mercado por um preço mais elevado. Então essa ideia de conceder monopólio, ela gera revolta na burguesia e na sociedade como um todo. E não contente com isso, ele cria um outro imposto para gerar arrecadação no Estado, que é chamado o imposto Ship Money. O Ship Money era um imposto
destinado à defesa naval, destinado à questão de fortalecimento da marinha inglesa, só que era um imposto cobrado nas cidades portuárias, antes do Carlos I. E quando o Carlos I assume, ele torna esse... Vamos esclarecer, o chip money já existia, correto? Só que era um imposto que era cobrado só nas cidades que tinham porto. Quando o Carlos I chega ao governo e quer mais recursos para fortalecer essa marinha, para fortalecer esse Estado, ele faz com que o chip money se torne um imposto cobrado em todas as cidades inglesas e cobrado sobre a circulação de produtos. E esse imposto atingiu brutalmente essa burguesia e essa pequena nobreza. E talvez tenha sido a gota d'água para gerar as primeiras revoltas, as primeiras manifestações em torno da queda do Carlos I. Então, com a criação desse imposto, aumentou a oposição ao governo de Carlos I. Nesse momento, quando Carlos I assume, o parlamento inglês ele já havia sido recomposto. Aquilo que o Jaime I tinha feito de fechar o parlamento já tinha passado e o parlamento já havia voltado a funcionamento. Só que quando ele cria esses impostos e toma essas medidas mais absolutistas, o parlamento inglês, principalmente a Câmara dos Comuns, começa a se manifestar contrária a essa posição, começa a questionar ele, essas atitudes tomadas por ele. E aí o que ele faz? Ele não aceita o questionamento da Câmara dos Comuns. Ele pega a sua tropa militar, o seu exército e invade o parlamento francês, mandando prender principalmente os líderes da Câmara dos Comuns, os líderes oposicionistas a esse governo. Só que essa ação de invadir o parlamento, invadir e prender a Câmara dos Comuns, foi avisada. Houve um dedo duro lá que avisou os parlamentares antes que essa invasão acontecesse. Então, na hora que essa invasão aconteceu, esses parlamentares já sabiam que ela aconteceria. Então, o que acontece? Esses parlamentares movimentaram tropas particulares, tropas privadas, para poder resistir a essa invasão do Carlos I da Câmara dos Comuns. Então, nesse momento, em 1642, inicia-se a primeira fase das revoluções inglesas, que é conhecida como a Guerra Civil, em uma ação, em uma guerra interna entre os defensores do Carlos I, os defensores do absolutismo e as tropas que defendiam a Câmara dos Comuns. É uma guerra que dura cerca de 7 anos e que resulta na vitória da Câmara dos Comuns, quando a Câmara dos Comuns corta a cabeça do rei. E aí a gente tem entre os grupos que se enfrentam nesse momento, aqueles que defendem o rei e aqueles que defendem o parlamento. Aqueles que defendiam o rei eram principalmente aqueles ligados à Câmara dos Lordes, aquela nobreza clássica que movimentava essas tropas para poder lutar a favor do rei, e aqueles que defendem o parlamento, defendem os interesses da Câmara dos Comuns, eram aqueles ligados principalmente à burguesia comercial e manufatureira, não aqueles que... Porque você tinha a parcela da burguesia que defendia o rei, que era aquela parcela que recebeu o monopólio de determinados produtos, o controle sobre determinado comércio. Mas era uma parcela da burguesia já enriquecida, muito próxima a essa alta nobreza. E você tem a parcela da burguesia que sofre com essas decisões, com esses impostos e com o fortalecimento do absolutismo, que é uma burguesia ligada ao comércio, ligada à pequena manufatura e também à pequena nobreza, que também estabelece essas relações comerciais. Então você tem a formação desses dois grupos internos ao parlamento e desses dois grupos internos à própria sociedade inglesa, que se movimentam de fato em uma guerra civil. São pessoas lutando com guerra, com espada, cavalos e armas de fogo no meio da rua, né, no próprio parlamento. Então é uma questão... São 7 anos de conflito interno, conflito armado interno. E de um lado estavam os anglicanos e católicos,
que defendiam o rei nessa alta nobreza, e do outro lado, os puritanos e presbiterianos, protestantes, que defendiam o parlamento, que estavam ligados a essa burguesia comercial e manufatureira, e também a pequena nobreza. E dentro desse grupo que defendia o parlamento de puritanos, a liderança era dada pela figura do Oliver Cromwell, esse soldado que vocês estão vendo aí, que se baseava muito numa ideia de novo exército para dentro da Inglaterra. O Cromwell era um militar, ele era ligado à pequena nobreza e participava da ala militar inglesa, do exército inglês, e defendia um novo modelo de exército para a Inglaterra, o que ele chama de New Model Army. Ele defendia que o exército inglês começasse a promover os soldados por meritocracia, por competência, e não por prestígio social. Então ele defendia que a pequena nobreza, a burguesia e os membros ligados a ela tivessem possibilidade de alcançar posições de proeminência dentro do exército em função da sua competência, em função do seu mérito. O que não acontecia dentro da Inglaterra, porque o exército era baseado nas antigas formas de exército ali do antigo regime, do absolutismo. E geralmente quem atingia as condições de alta patente dentro do exército era a alta nobreza ligada diretamente a esse rei. Então, dentro desse contexto de transformações da sociedade no século XVII na Inglaterra, o discurso do Cromwell de novo modelo de exército, em que as pessoas pudessem ser promovidas por mérito, competência, acabou ganhando destaque nesse grupo de pessoas contrárias, nessa Câmara dos Comuns, que também trazia essa filosofia do mérito, da competência, da liberdade de mercado, o que não era aceito pelo absolutismo, que levava em consideração muito mais a questão do prestígio, da proximidade, do apedrinhamento, como filosofias para governo e como filosofias de governo e de promoção de pessoas. Nesse contexto de conflito, de guerra civil interna, de Câmara dos Lordes versus Câmara dos Comuns, o exército liderado pelo Cromwell foi conseguindo sucessivas vitórias em batalhas e em discursos, e essas vitórias resultavam no aprisionamento de muitos lordes e na execução de muitos lordes, de muitos desses nobres clássicos dentro da Inglaterra. E no final, em 1645, 3 anos depois de guerra e de conflito, o Carlos I ele foi preso pelo exército do Cromwell e julgado no parlamento. Só que foi um julgamento sem direito à defesa. Quando o Carlos I entrou na sala do parlamento, ele foi já declarado culpado. Todos os parlamentares levantaram e gritaram culpado. E aí, quando ele é declarado culpado, ele é condenado à morte e foi executado em praça pública, que a gente tem uma representação dessa execução do Carlos I pela própria figura do Cromwell. Carlos I é levado, passa-se um machado na cabeça dele, o Cromwell pega a cabeça dele, vai em público e diz, olha, passa a mão no sangue dele e diz the blood is red, ou seja, o sangue é vermelho. O que ele quer dizer quando ele passa a mão no sangue do Carlos I e diz que o sangue é vermelho? Ele quer dizer que o rei ele é uma pessoa como outra qualquer, ele não tem um sangue distinto. Porque no momento, o Carlos I foi um dos primeiros reis absolutistas a serem decapitados na história. Isso gerou muito temor, porque a população acreditava que pudesse acontecer uma catástrofe. O mundo poderia acabar, porque ele era divinamente eleito. Repare que existem até pessoas passando mal aqui no meio da multidão no momento dessa decapitação. E essa decapitação ela é uma representação muito efetiva do fim do absolutismo, porque é a contestação do direito divino,
é a contestação das diferenças baseadas no nascimento, é a afirmação da ideia do mérito, é a afirmação de outros princípios políticos. E essa ideia do Cromwell passar a mão debaixo do sangue, dizer é um sangue vermelho, segurando a cabeça do cara aqui, olha ele fazendo isso. É uma representatividade muito importante de queda do absolutismo. É o simbolismo da revolução maior, é uma mudança sendo acontecida. É uma mudança filosófica, uma mudança de pensamento. Você imagine como que isso é violento, você cortar a cabeça de um rei e dizer ele não é divino, ele é como qualquer outro, ele tem sangue vermelho como todos nós temos sangue vermelho também, não tem nada que tem sangue azul aqui. E a catástrofe não acontece. Então, é quebrar mitos, é quebrar histórias, é quebrar narrativas com isso. E aí, nesse sentido, a decapitação do Carlos I, ela vem acompanhada da proclamação da República dentro da Inglaterra. Sim, a Inglaterra já foi uma república. A ideia de governo como coisa pública é logicamente que não seria toda a população. O campesinato não chegaria a esse parlamento, mas seria um governo comandado ali principalmente pela burguesia e pela pequena nobreza, mas uma ideia de república, queda da monarquia dentro da Inglaterra. E aí, então, foi formado um novo regime de governo, que é a República, e quem foi escolhido para governar a Inglaterra durante essa República foi a figura do Oliver Cromwell, que teria sido responsável, então, por decapitar esse rei. E aí, dentro da República, surgiu uma divisão interna entre esse grupo da Câmara dos Comuns, entre esse grupo da pequena nobreza, dos yeomen e dos burgueses. Surgiu uma divisão entre dois grupos de políticos, os niveladores e os cavadores. Qual que é a diferença entre niveladores e cavadores? Os niveladores e cavadores têm um posicionamento distinto quanto à questão da distribuição de riquezas e da ascensão social. E um posicionamento político distinto que ele tem base na questão religiosa. Os niveladores defendiam que não deveria se haver um processo de mudança social, de distribuição de riquezas. Para os niveladores, o principal responsável por pensar em questão de distribuição de riquezas, de nivelar a sociedade, era justamente a figura de Jesus Cristo. Portanto, o homem ele não seria responsável por promover essas transformações sociais, por promover equidade social. Os niveladores defendiam que quem seria responsável por isso seria a figura de Jesus, então isso era uma questão religiosa e não uma questão política. Então, nesse sentido, eles defendiam a questão da igualdade de todas as pessoas perante a lei, a questão da liberdade religiosa e a questão do fim dos monopólios comerciais e dos dízimos cobrados pela igreja. Então, todas as pessoas deveriam ser tratadas de forma igual, não deveria ser dado privilégio comercial a ninguém, todos deveriam ter direito de concorrer nesse mercado. E para os niveladores, a Câmara dos Comuns, e aí a ideia de nivelar, de dar direito, a ideia de nivelar todos num ponto de vista igualitário, de todos terem acesso à mesma lei, de todos terem acesso aos mesmos privilégios comerciais, ou ninguém ter acesso a privilégio nenhum, mas todos serem tratados de forma igualitária nesse meio. E a Câmara dos Comuns, para eles, deveria assumir o poder no lugar do rei, e a Câmara dos Lordes deveria conhecer o seu fim. E defendiam também o direito à propriedade privada, cada um ter a sua propriedade sem ter ataque a essa propriedade. Então esse era um grupo maior, era um grupo que estava ligado principalmente à figura do Cromwell. Existia aquele grupo mais radical, que era aquele grupo que defendia que o maior dos niveladores era, de fato, a figura de Jesus Cristo.
mas eles defendiam que a figura de a religião ela deveria essa filosofia de que Jesus Cristo era o maior dos niveladores deveria ser compreendida no sentido de que Jesus Cristo, embora fosse o maior dos niveladores, sempre esteve ao lado dos pobres e sempre lutou pelos pobres. Portanto, caberia aos cristãos e caberia ao governo também lutar por esses pobres. Então era necessário cavar, era necessário buscar essa igualdade social e não simplesmente deixar e tratar todos de forma igualitária na lei e no fim dos privilégios. Então era preciso buscar uma reforma agrária radical, tomando-se terras de igreja, do governo, dos grandes proprietários e distribuindo essa terra de forma igualitária entre os mais pobres. Então os cavadores, eles representavam uma ala mais radical desse grupo da Câmara dos Comuns, que entendiam que o governo deveria promover essa transformação social. Já os niveladores eram a favor de nivelar todos diante da lei e deixar com que todos, com que as pessoas disputassem a propriedade privada, disputassem o mercado e tal. Esses niveladores eram a maioria e acabaram satisfazendo seus interesses, mas existia essa oposição, existia e existe até hoje essa oposição mais radical ligada à Câmara dos Comuns dentro da Inglaterra. A reação do Cromwell a esse posicionamento foi uma reação de repressão, tanto do grupo de niveladores quanto dos cavadores. A ideia dele era liquidar a oposição. A gente tem que entender Cromwell como um cara que é formado dentro do absolutismo e que tem essa filosofia de concentração de poder nas suas mãos e que leva isso para a República também. Então, embora ele tivesse um alinhamento muito mais no sentido de tender ao discurso dos niveladores, ele entendia a existência desses niveladores como uma oposição ao seu governo e tendeu a reprimi-los. Aos poucos a gente vai percebendo que a República do Cromwell vai caminhando no sentido de concentração de poderes nas mãos da própria figura do Cromwell. Então a gente tem a substituição da monarquia pela República, mas a concentração de poderes continua estando nas mãos de uma única pessoa, que é a figura do Oliver Cromwell. Essa tradição, ela não deixa de existir. Uma das ações mais importantes da República do Cromwell, e isso geralmente é cobrado em prova, é a instituição dos atos de navegação. Em 1651, o Cromwell promoveu a reformulação da legislação relacionada à questão da navegação dentro da Inglaterra. Ele criou leis para poder priorizar os navegadores ingleses. Essas leis, elas diziam, em suma, que todas as mercadorias que entrassem e saíssem dos portos da Inglaterra, do país de Gales e da Escócia, só poderiam ser transportadas por navios ingleses. Isso prejudicou a marinha escocesa, isso prejudicou a marinha inglesa, porque deu privilégio aos navegadores ingleses. Mas essas leis foram fundamentais para fortalecer a marinha inglesa, porque deu aos ingleses um monopólio comercial sobre os portos dos países de Gales, da Escócia e da Inglaterra. Então, os atos de navegação acabaram fortalecendo não só a marinha inglesa, mas fortalecendo também a burguesia britânica, a burguesia inglesa. E isso gerou revolta na Holanda. Houve conflito, houve guerra e a Inglaterra venceu a guerra contra a Holanda, porque a Holanda resistiu a essa ação do Cromwell. E aí é nesse momento, no pós-atos de navegação, que a Inglaterra se torna a famosa rainha dos mares, porque consegue ultrapassar a Holanda, consegue ultrapassar a Espanha e consegue ultrapassar a marinha portuguesa. Por isso, os atos de navegação são muito importantes, porque fortaleceu a burguesia, garantindo acesso a recursos, acesso a acesso àquilo que o Marx chamou de acumulação primitiva de capital, que lá na frente permitiu aos ingleses fazerem a tão famosa Revolução Industrial. Quando a Inglaterra se envolveu nesse conflito durante anos com a Holanda, o Cromwell aproveitou que a imprensa, a sociedade estava preocupada com a questão da guerra e foi passando a boiada, no sentido mesmo de passar leis
que favorecessem a ele próprio, porque a população não estava se preocupando com a questão do governo. Então, nesse momento, ele, como tinha a opinião pública preocupada com a guerra contra a Holanda, tornou o cargo dele hereditário e vitalício. O que isso significa? Que ele ficaria no governo até o final da sua vida e que quando ele morresse, o governo passaria para o seu filho. Ora, eu estou em uma república, mas uma república onde o cargo de presidente, o cargo de chefe máximo, ele está nas mãos de uma pessoa que vai conservar esse poder até o final da sua vida e depois vai passar para o seu filho. Então é quase que como a restauração da monarquia. E aí, então, quando ele morre em 1658, o governo ele é sucedido pelo filho dele, o Ricardo Cromwell. Só que o Ricardo Cromwell ele não tinha a mesma popularidade e a mesma representação política que o pai. Então ele não conseguiu se sustentar no governo, porque Cromwell era respeitado, ele cortou a cabeça do rei, ele foi responsável por fazer a primeira grande transformação, a primeira grande revolução na Inglaterra, a revolução política. Então ele era respeitado. Então mesmo que ele tomasse ações que eram contrárias aos interesses do parlamento, ele era respeitado. Já o Cromwell não tinha o Ricardo não tinha essa mesma popularidade, não tinha esse mesmo capital político. Então, quando o Ricardo assume o poder, os parlamentares, a Câmara dos Comuns, decide pelo fim da República e restauração da monarquia. E aí, nesse sentido, a Câmara dos Comuns, aliada aos resquícios da Câmara dos Lordes, busca lá na Escócia o filho do Carlos I, que foi decapitado. Então, em 1660, o parlamento restaura a monarquia dentro da Inglaterra. E aí, o Carlos II, que era filho de Carlos I, retorna ao poder. Repare, olha aqui, Jaca Cajar. O que significa isso? Jaime I, Carlos I. Carlos I decapitado pelo Cromwell, pelo Oliver Cromwell, e o filho do Carlos I se chama Carlos II. O filho de Carlos II se chama Jaime II. Então eu tenho Jaime I, Carlos I, depois Carlos II e Jaime II. Correto? Continuando a nossa aula. Então, Carlos II, esse cabeludão aí, retorna e assume. E aí, quando ele assume, ele tenta promover novamente o absolutismo. Depois que ele morre, o sucessor dele não é o filho dele, mas o irmão dele, o Jaime II, assume, contando com o apoio do rei da França, Luís XIV. Ao assumir o poder, então, ele faz essa associação com Luís XIV e tenta restaurar, de fato, o absolutismo clássico dentro da Inglaterra. Isso em 1688. O parlamento não aceita, principalmente a Câmara dos Comuns, ligada à burguesia e essa gentry. E essa burguesia e essa gentry, então, se reúne para fazer o mesmo que havia feito com o pai do Jaime e do Carlos, o Carlos I. Ia decapitar o Jaime II e tomar o poder no momento. Só que o Jaime II sabia o que tinha acontecido com o Carlos I. Então, na hora que o parlamento se revolta, o que o Jaime II faz? Pica a mula e sai fugido. Não há resistência, não há guerra civil como houve na década de 1640. Então, o Jaime II deixa o poder e a Câmara dos Comuns, então, vai vai convocar uma nova pessoa para poder assumir esse lugar, que é a figura do Jaime II, que fugiu, saiu correndo, deixou e abandonou o poder para não ser decapitado como pai. E o fato dessa revolução ter sido uma revolução feita sem sangue, uma revolução que trouxe uma transformação rápida, ligeira, ela acaba ficando conhecida como a terceira fase da revolução, ou também Revolução Gloriosa. E aí a Câmara dos Comuns, então, procura uma pessoa que possa assumir o poder no lugar do Jaime II, que possa assumir o poder, mas se submeter ao parlamento. Vai, então, ao genro do Jaime II, que era casado com a filha dele,
o Guilherme de Orange. Guilherme de Orange estava lá na região da Escócia e resolve dar uma rasteira no sogrão e assumir o governo dentro da Inglaterra. A Câmara dos Comuns oferece para ele a possibilidade de ele se tornar rei, desde que ele jurasse obedecer o parlamento, e que ele jurasse não só obedecer o parlamento, mas a Constituição. Então, nesse sentido, a Inglaterra ela deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia constitucional parlamentarista. O rei submetido ao parlamento e submetido às decisões do primeiro-ministro. Ele seria simplesmente um poder figurativo, o chefe de Estado, enquanto quem de fato administraria o governo, o Estado inglês, seria de fato o primeiro-ministro. Então, o Guilherme de Orange é príncipe holandês, genro de Jaime II, toma o poder, mas é obrigado a jurar a Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, a Constituição da Inglaterra. É uma Constituição vigente até os dias de hoje. E dá origem, então, à monarquia parlamentarista que existe até hoje na Inglaterra. Essa revolução, essa é a última fase da revolução, ficou conhecida como Revolução Gloriosa, porque permitiu a transformação política dentro da Inglaterra e a ascensão ao poder do parlamento sem o derramamento de uma gota de sangue, e feito de forma muito rápida. A Declaração dos Direitos era o rei, determinava que o rei precisava de aprovação da maioria dos parlamentares para tomar as decisões mais importantes. Ou seja, ele na verdade ele não teria poder nenhum. Quem teria o poder seria o parlamento. Quem autorizaria a convocação do exército, a criação de impostos, a suspensão de leis, e quem fiscalizaria o rei seria o próprio parlamento. Então aqui a gente tem a essência do regime parlamentarista que hoje marca da monarquia parlamentarista que hoje marca a história da Inglaterra. O rei reina, mas quem governa de fato é o parlamento. O rei é o chefe de Estado e o chefe de governo é o primeiro-ministro submetido ao parlamento. A Inglaterra então deixou de ser uma monarquia, os resultados da Revolução. A Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista e se tornou uma monarquia parlamentar. O parlamento passou a governar de fato. Os ingleses passaram de súditos a cidadãos. Essa é uma transformação muito importante, porque súdito é aquele que se submete de fato, se submete completa à autoridade do rei. O cidadão é aquele indivíduo que tem direitos e deveres e pode reivindicar esses direitos e deveres. Contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo, porque favoreceu a ascensão da burguesia e da pequena nobreza ligadas ao mercado, à acumulação de capital, e contribuiu também para a liderança político-econômica da burguesia inglesa. E assim, então, a gente termina a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa. Obrigado pela atenção de vocês, desejo a vocês aí um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, não sei que horário que vocês estão assistindo essa aula, e lembro a vocês que essa aula será cobrada de vocês em avaliações, provavelmente na avaliação bimestral de vocês, tá bom? Obrigado, um bom restante, e até um bom restante de tarde, noite, dia, sei lá o horário que vocês estão assistindo a aula, o final de semana mesmo, e até o nosso próximo encontro.